Olá, que tal a gente viajar hoje para uma época de reis poderosos, palácios gigantescos e muito poder concentrado? Pois é, vamos falar da era do absolutismo na Europa. A ideia aqui é a gente desvendar juntos o que é mito e o que é realidade por trás da imagem daqueles monarcas que supostamente podiam tudo. E aí, pessoal do Aprova, sejam muito bem-vindos. Se preparem, porque essa jornada é super importante para a gente entender como o mundo moderno começou a tomar forma. Vamos mergulhar juntos nessa era que é fascinante e, como a gente vai ver, bem mais complexa do que parece. Bom, vamos começar pelo básico. Quando a gente ouve a palavra absolutismo, o que vem na cabeça? Geralmente, é a imagem de um rei com poder total, ilimitado, que faz o que quer, da hora que quer. Mas a grande pergunta é: será que era bem assim mesmo? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão da nossa conversa. E a resposta, adianto para vocês, é muito mais interessante do que um simples sim ou não. Nosso objetivo hoje é justamente cutucar essa ideia de um poder total e inquestionável. Sabe aquela definição de livro didático? Essa aí, um sistema onde o rei concentra o poder. Ele cria leis, ele comanda o exército, ele cuida da administração. Parece simples, né? Mas isso, gente, é só a teoria, é a fachada do negócio. E aqui vem um ponto-chave. O termo absolutismo só foi inventado muito tempo depois e geralmente como uma crítica. Na vida real, nenhum rei governava sozinho. A verdadeira arte de um monarca era ser um bom malabarista, equilibrar os interesses de grupos poderosíssimos como a nobreza e a igreja. Pá, mas se o poder não era tão absoluto assim, por que essa ideia de centralizar tudo na mão do rei surgiu? Para entender essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o fim da Idade Média, quando o sistema feudal estava em crise. Imagina o cenário. A Europa era uma bagunça. O poder estava todo picotado entre centenas de senhores feudais. Cada um tinha seu próprio exército, suas próprias leis, era guerra o tempo todo, uma instabilidade geral. No meio desse caos, a figura de um rei forte que pudesse unir todo mundo e botar ordem na casa pareceu uma ótima solução. A mudança foi da água para o vinho. A gente saiu de um sistema todo fragmentado, com exércitos particulares e leis que só valiam num pedacinho de terra, para um estado com um exército único, leal ao rei. As leis e os impostos passaram a valer para a nação inteira e surgiu uma burocracia para administrar tudo isso. Foi uma mudança radical. Claro que um poder desse tamanho todo precisava de uma boa justificativa. Não bastava ter a força, tinha que convencer a galera de que aquilo era o certo. E foi aí que um monte de filósofos e pensadores entraram em cena para dar uma base teórica para a autoridade do rei. A gente pode resumir as justificativas em três grandes ideias. A primeira, do direito divino, era tipo: quem me botou aqui foi Deus. Vai questionar? Desobedecer o rei era como desobedecer a Deus. A segunda, a da soberania, dizia que o rei era a fonte da lei, mas com um porém. Ele ainda precisava respeitar as leis de Deus e da natureza. E por último, a do contrato social do Hobbes, que era mais pragmática. Olha, a vida sem um líder é o caos. É melhor todo mundo abrir mão de um pouco de liberdade e entregar na mão de um soberano forte para ter paz de segurança. Agora, uma coisa muito importante. Absolutismo não foi uma receita de bolo igual em todo lugar. Longe disso. Ele variou muito de país para país. Para a gente entender isso, vamos olhar três exemplos bem diferentes: a França, a Espanha e a Inglaterra. Vamos começar com o exemplo mais famoso, o garoto propaganda do absolutismo, a França. Principalmente no reinado de Luís XIV, a França é vista como o auge desse sistema, o modelo que todo outro rei queria copiar. Essa fase é um clássico. O Estado sou eu. O mais curioso é que provavelmente o Luís XIV nunca disse isso. Mas não importa, a frase pegou porque ela resume perfeitamente a ambição dele. Ele era a personificação do Estado, o centro de tudo, o famoso Rei Sol. E a grande jogada de mestre dele foi o Palácio de Versalhes. Aquilo era muito mais que uma casa. Ao levar os nobres mais importantes para morar lá, Luís XIV os transformou em cortesãos. Em vez de conspirar contra o rei, eles passavam o dia preocupados com festas e regras de etiqueta. Era uma gaiola dourada, que mantinha os rivais bem debaixo do seu nariz. Genial, não? Agora, vamos dar um pulo na Espanha. E lá, gente, o cenário era completamente diferente. O Império Espanhol não era um país unificado como a França. Era mais como um grande quebra-cabeça, uma monarquia compósita, formada por vários reinos diferentes, cada um com suas próprias leis.
E como o rei governava essa colcha de retalhos? Através de um sistema de conselhos. Tinha um conselho para cuidar de Castela, outro para Aragão, um só para as colônias na América. Ou seja, o rei não podia só estalar os dedos e mandar. Ele tinha que negociar e administrar esses vários territórios, cada um com suas manias. Para fechar nossos exemplos, vamos para a Inglaterra. Lá, a tentativa de copiar o modelo absolutista não só fracassou, como deu muito, mas muito errado. Acabou em revolução e mudou a história do país para sempre. A treta na Inglaterra foi séria. O parlamento, que representava a nobreza e a burguesia, bateu o pé e disse "aqui não" para as tentativas do rei Carlos I de mandar em tudo. Isso virou uma guerra civil, o rei perdeu a cabeça, e literalmente, e no fim das contas, depois da Revolução Gloriosa, o parlamento virou o jogo. O resultado, uma monarquia onde o rei reina, mas não governa sozinho. Tá bom, o absolutismo um dia acabou. Mas, e aí? O que ficou dessa história toda pra gente? Bom, apesar de ter sido superado, ele deixou marcas muito profundas, que definem o mundo que a gente vive hoje. O ponto principal é esse. Os pilares do Estado moderno foram construídos nessa época. A própria ideia de um país, com fronteiras definidas, um governo central, funcionários públicos, exército nacional, tudo isso nasceu da necessidade que os reis tinham de centralizar o poder. E, para a gente fechar, fica uma reflexão, quase uma ironia da história. O paradoxo é que essa mesma concentração de poder que fortaleceu o Estado também criou as tensões e as novas ideias, como as do Iluminismo, que levaram às grandes revoluções. Revoluções que, no fim, derrubaram o próprio absolutismo. É um ciclo fascinante. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado mais claro que a história do absolutismo é bem mais um jogo de xadrez e equilíbrio do que simplesmente um rei mandando em tudo. Muito obrigado pela companhia de vocês nessa viagem pela história. E não se esqueçam, a prova Audiocursos. O futuro dos estudos chegou e você já pode ouvir. Um abraço e até a próxima!